Estamos aqui mais uma vez para o podcast da revista Diferença Mais e hoje com uma convidada muito especial, a Kellen Sbardelotto. A Kellen, que é uma mulher diferente, diferenciada e vai trazer uma história incrível para vocês, mulheres, para que vocês possam também se inspirar nesta profissional e nessa mulher incrível que é a Kellen. Seja muito bem-vinda, Kellen. Obrigada, Vanessa, pelo convite. Obrigada, pessoal. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo aqui. E obrigada mais uma vez, tá bom? Que bom, que bom. Já vou começar assim perguntando, que eu gosto de perguntar sobre a atualidade. Quem é a Kellen hoje? Hoje, o que a Kellen entrega para o mundo e para as mulheres? Então, pessoal, deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Kellen Sbardelotto. Eu sou proprietária de uma academia feminina. Diferente, né? Uma academia feminina. Uma academia feminina, toda rosa, toda bem feminina mesmo. E essa academia faz parte aí, né, da minha vida, é um sonho assim realizado que tá aí há 8 anos já. Também tenho o meu projeto online, eu atendo muito mulheres com pós-parto, né, que tem diástase abdominal, então a gente faz a recuperação da diástase abdominal. Olha só, vou ir perguntando por partes. Então, hoje, a Kellen é proprietária, profissional de educação física, inclusive fomos colegas de faculdade. Isso, se formamos juntas. Isso. E a Kellen traz esse trabalho direcionado somente para as mulheres. Então, não poderia ficar de fora aqui do nosso quadro para trazer esse olhar diferenciado e um olhar onde a educação física, a atividade física direcionada só para mulheres. Conta um pouquinho mais da história da academia, Kellen. Como que ela começou, de onde surgiu essa ideia de trazer só para mulheres? Então, eu já trabalhava no meio, eu já trabalhava com aulas coletivas e com personal. E eu já atendia o público feminino, então eu já tinha uma demanda grande de mulheres. E o meu sonho era ter a minha academia. Que é o sonho de qualquer profissional de educação física, né? Exatamente. Só que eu não queria abrir uma academia comum igual a de todo mundo. E eu pensava o que eu vou abrir de diferente pra chamar atenção, até na nossa cidade, pra ter uma coisa diferente, enfim, né? E logo veio essa ideia da academia feminina, né? Eu já conheci algumas redes de academia que trazia esse conceito e eu pensei, eu vou trazer alguma coisa nesse sentido, já que eu já tinha uma demanda, né? E foi um sucesso, assim, eu pensei, então já que eu vou abrir uma academia feminina, então eu quero uma coisa diferente também. Então eu pensei, vou abrir, eu amo rosa, né? Já é uma cor que eu amo. Então eu pensei, eu vou abrir uma coisa que seja os aparelhos rosa, já imaginei rosa, anilha rosa e fui atrás, né? Não foi muito fácil de encontrar os aparelhos rosa. Eu ia falar, né? Inclusive, aquele tem até o carro da academia rosa, até gente. O carro é rosa. E aí não foi muito fácil de encontrar aparelhos e a anilha, principalmente, eu queria fazer a questão que fosse anilha rosa, halter rosa e os querobel, tudo rosa. Enfim, consegui. Foi uma luta, mas consegui. Olha só. E até eu não estava tão preparada pro sucesso que foi, assim, porque foi uma coisa, assim, eu não tinha uma equipe na época preparada, porque eu imaginei que viria as alunas que eu já tinha, e era aquilo, né? Então foi um sucesso bem grande, foi muito bom. E estamos aí há 8 anos já com a academia. 8 anos, 8 olha anos. só. Uhum. E tu consegue, assim, trazer uma proporção de quantas mulheres já passaram pela academia e quantas mulheres hoje frequentam, assim? A gente já teve uma média de quase 3.000 alunas que passaram lá nesses 8 anos. E hoje a academia está com quase 500. Olha só, gente, para uma cidade pequena do sudoeste do Paraná, uma academia só de mulheres com quase 500 mulheres. E com certeza o atendimento é diferenciado, os horários devem ser diferenciados. Sim. E a atividade mesmo, né? Porque quando a gente vai numa academia comum, onde tem homens e mulheres, tem aquela coisa de peso, de competição de quem ergue mais peso e tudo isso. Então, às vezes, a academia que é para todos, ela tem um diferencial, mas a academia feminina com certeza deve ter isso, né, Kelly? Sim, com certeza. Até todas as minhas profissões especialistas em treino feminino. Olha. Porque o treino para mulheres é diferente realmente para o treino para os homens, né? A gente toda essa questão também da mulher pós-parto, desse cuidado com o abdômen, com diástase, né? Então, é realmente um treino diferenciado para elas. É bem personalizado, né? A aluna vai lá, ela tem toda uma avaliação postural, uma avaliação bem específica pra gente
fazer esse treino para ela bem específico pro objetivo dela. Porque o corpo, né, falando sobre corpo, o corpo feminino e masculino é diferente. Não certeza. tem como a gente colocar o mesmo exercício, a mesma carga pro feminino e pro masculino. E os aparelhos? Tem alguma coisa que é diferente para mulher e para homem nos aparelhos? Então, não, os aparelhos normais, né, igual a academia comum mesmo. A única coisa que a gente tem é mais aparelhos para membros inferiores, né, para perna, glúteo, a gente tem mais do que para superiores, mas a gente incentiva a mulherada a trabalhar superiores. Que as sim. mulheres não gostam do superior, né? Uhum. Eu falo que quando eu faço treino, eu faço primeiro, na segunda-feira eu já faço o superior para não adiar pro final da semana. Para ser livrada. Para se livrar de uma vez e para não querer enganar. Vai chegando no final da semana, a gente não quer ir pra academia, já dá uma enrolada. Exato. Então a mulher geralmente, né, trabalha membros inferiores com mais intensidade. Isso. Até o nosso o treino em si, realmente ele é mais inferiores mesmo, né? Mas a gente precisa incentivar elas a trabalhar superiores para ficar um corpo mais harmônico, para ter força, até para melhorar o treino de inferiores, para você segurar uma barra, enfim, você tem que ter firmeza, força nas superiores, tronco, né? Então é muito importante. E não ficar aquele braço flácido. A perna tá tudo bonitinho, o restante não, né? E Kelly, me conta assim, tem muitas mulheres buscando aquele corpo definido ou elas vêm buscar mais saúde, bem-estar? Olha, por incrível que pareça, o nosso público procura mais qualidade de vida, bem-estar. Claro, a estética é uma consequência, né? Todas querem uma estética muito melhor, né? Sim. Mas hoje em dia o nosso público é mais qualidade de vida. Então é muito interessante porque as mulheres estão se conscientizando que elas precisam fazer os movimentos do dia a dia ser mais funcional, né? Com mais facilidade. Que às vezes envelhecer com qualidade de vida, tem né? mulher que não consegue se abaixar ali para pegar alguma coisa, né? Então precisa ter aí um preparo físico, né? Até para que a gente possa envelhecer, né? Com liberdade, eu falo. Porque uma pessoa que tem um preparo físico legal vai envelhecer com liberdade. Porque vai poder ter flexibilidade e mobilidade indiferente da sua idade, né? Isso, exatamente. E as mulheres têm muito, assim, uma crença que elas vão estar lá com 40, 50, elas não têm mais jeito, né? Não conseguem mais ter um físico legal e elas conseguem sim, sabe? E tem mulheres mais velhas que iniciam academia assim que nunca fizeram? Nossa, muitas. Muitas. Até isso foi uma curiosidade, que quando eu abri a academia, a ideia era mais por trabalhar com o público feminino, deixar as mulheres mais à vontade, mas o que veio de mulheres que não iam em outras academias porque tinham vergonha. Então eu não imaginei que fosse tanto, né? Então às vezes vergonha do espaço, vergonha das pessoas, dos exercícios. Da exposição, né? Da exposição, porque é uma coisa diferente que você está indo fazer lá, né? Principalmente para quem é uma mulher mais madura e nunca fez, né? Isso. Então nem conhece, chega ali, não sabe como que senta, não sabe como que mexe. Isso, e muitas vezes você não tem um acompanhamento, às vezes ela chega perdida ali, não sabe como usar aquele aparelho, então lá a gente pega a aluna, leva no aparelho, ensina. Quase que um personal. Isso aí, com personal. Olha que diferente, gente, muito diferente aí para quem não conhecia esse conceito de academia que nós temos aqui na nossa região. E aí agora eu vou trazer um pouquinho do que a Kelly entrega no online, porque a gente acredita que fazer atividade física é só presencial. E a Kelly é a prova de que você pode sim iniciar a atividade física. Inclusive eu tive essa experiência onde eu faço até hoje, do produto, posso dizer assim, né, Kelly, que você criou para as mulheres. E eu era uma pessoa que eu fiz atividade física e eu dizia, não, eu não tenho isso, a tal da diástase. Eu nem sabia direito o que era, mas porque como eu tinha um preparo físico legal, eu achava que eu não tinha. E aí foi descobrindo em uma das aulas que eu descobri, opa, eu também tenho isso. Então, primeiro fala para as mulheres, Kelly, o que é a diástase? Então, a diástase é um afastamento da musculatura do abdômen, do reto abdominal. Isso acontece normalmente pós-gestação. Então, né, o músculo se afasta, né, a barriga se afasta para comportar ali o bebê. E normalmente, né, em todos os casos, a maioria dos casos, essa barriga não volta. Então, essa musculatura não volta de forma natural. Fica flácida, né? Fica flácido e fica um buraco no meio da barriga. E daí isso traz vários sintomas, além, né, do estético, que é a barriga flácida, estufada, a postura, prejudica o funcionamento do intestino, pode acontecer incontinência urinária,
né? Então tem várias outras coisas que a Além da diástase traz, estética, né? além da estética, porque todas as mulheres, eu acho que 100% delas depois da gestação, a autoestima impacta muito, né? Porque além da estética, você tá Tudo diferente, tudo né? diferente, né? Uma postura, daí vem com incontinência, então tudo isso afeta, né, a autoestima da mulher. Eu comecei a estudar sobre isso porque as minhas alunas na academia não tinham muito resultado na barriga. E eu Fazia não entendi abdominal, por quê. abdominal. Isso, então daí a gente, né, tentava, melhorava a perna, bumbum, braço, tudo, mas a barriga nunca melhorava. E aí veio pra mim essa reabilitação da diástase, esse curso. Eu pensei, eu acho que tá aí a nossa solução. E tava ali mesmo. Então, E aí você criou um método que é teu hoje. isso, Deus já Com criou toda um essa método. tua trajetória, estudo, e eu falo assim, e testes, né? Porque a gente acaba, né, quando vai criar, vai testando, você criou um método que é teu. Isso, exatamente. Daí agora eu criei um método que reabilita a barriga da mulher em 8 semanas. 8 Então, semanas, gente. A gente acha que fazer atividade física precisa muito tempo. E é real mesmo, porque eu falo que eu senti na pele. E de vez em quando eu fico muito tempo sem praticar, eu já lembro da Kelly. Precisa praticar um pouquinho. Então é uma coisa pra você fazer todos os dias, né? Isso, são exercícios de 5 minutinhos por dia, né? E você recupera a diástase em 8 semanas. Então, às vezes, a gente fica anos na academia, né? Treinando, E às não vezes consegue piora, resultado. dependendo do exercício da Exato. academia, piora. Porque eu sei da minha experiência, né? Exatamente. Tem exercício na academia que piora. E eu sei também, que nem você falou por experiência, eu por experiência também, eu também imaginava que se eu fizesse muitos abdominais eu ia perder a barriga, né? Eu nem sabia também que eu tinha diástase, porque eu não tinha o conhecimento, né? Eu também achava que fazer muito cardio eu ia perder a barriga também. Então, esses mitos eu também tinha, né? Então, agora eu consigo passar para as mulheres que esse caminho não é o correto, né? Que é uma questão muscular, que ela precisa reabilitar esse abdômen, essa musculatura profunda, para ela ter o resultado na barriga. Senão ela vai fazer dieta, vai fazer exercício, vai fazer abdominal e nada vai mudar. Como acontece com várias pessoas, como aconteceu comigo, como aconteceu com você, né? E esse método, inclusive, não só corrige a diástase, ela muda a postura, diminui cintura, um monte de coisa, né? Porque eu já tô por dentro do método. já é minha aluna. Então, exatamente. Então, melhora a postura, melhora a circunferência da cintura, a pochete, que a mulherada odeia, melhora também. Então, muitas vezes não precisa ir para uma cirurgia plástica, às vezes é só 8 semanas de exercício. Exatamente isso. E parece mentira, né? Mas é um resultado, assim, que as minhas alunas ficam, assim, elas ficam me agradecendo, né? Porque você não precisa passar por uma cirurgia, né? Olha só. Então, aí fica a dica para as mulheres aí que querem saber mais, querem conhecer. Vão buscar aí a Kelly, a gente vai deixar todos os contatos aqui. E aí, trazendo toda essa história, né? A história da academia, com o teu método e tudo mais. E a Kelly, mulher, como que dá conta disso tudo? Ela tem esse produto, esse método que ela vende no digital. Então, a gente sabe que o digital demanda muito tempo. A academia, as alunas, e a família, e a filha e tudo mais. Conta aí como é a Kelly mulher no meio de tudo isso. Eu acho que eu, como todas as mulheres que estão assistindo, a gente se desdobra em várias, né? E a gente sempre consegue dar conta do que precisa ser feito, né? Mas eu tive que, assim, digamos assim, renunciar a algumas coisas para eu poder dar conta de tudo, assim, né? Por exemplo, lá na minha academia, eu abraçava tudo eu, né? Então, eu que dava aula coletiva, eu que ajudava ali na gestão. Então, eu comecei a aprender, a muito custo, a delegar as funções, sabe? A treinar pessoas para ficar... E é desafiador, né? É muito desafiador, porque você não aceita. Eu não aceitei no começo, né? Então, tive que fazer terapia, porque eu fiquei malzinha, assim, porque acho que a questão da aceitação, né? De estar mudando o que você faz a vida toda e para dar conta de uma coisa maior, né? Quando a gente fala de empreender, para você ir para o próximo nível, né? Você precisa aprender a trazer pessoas junto com você. Isso, exato. Não dá pra gente abraçar tudo sozinha, né? Então, eu tive que fazer isso, né? Delegar funções. Então, não foi fácil para mim aceitar, porque eu tive que largar muitas alunas de personal. Largar no sentido não, assim... não ficar presente o tempo todo com elas. Isso, passar para outra professora. Até lá na academia eu que monto os treinos das alunas ainda, então eu tenho essa presença ali, né?
mas eu, né, não tinha mais aquela rotina, né? Então, daí eu comecei com as rotinas de gravar vídeos que eu não tinha antes. Então, eu acredito que para nossa geração, para mim pelo menos foi um pouco difícil aceitar essa mudança. De você tá sempre fazendo uma coisa ali certinho, o horáriozinho e dar aula e tal, e de repente você ter que dar um passo maior. Mas, se a gente quer crescer, né, quer melhorar e quer expandir, a gente tem que dar esse espaço, né? Tem que ter coragem, né? E além da coragem, é preciso confiar nas pessoas, né? Isso também. E aí você entregar tudo que você sabe. Uma das coisas que às vezes eu me pergunto, às vezes as pessoas não querem compartilhar tudo que elas sabem porque elas acham que alguém vai tomar meu lugar. Isso, nossa, isso é uma crença. Exato, e aí quando a gente entende que quanto mais a gente compartilha, né, Kelly? Porque eu tenho certeza que o teu time, as professoras que estão lá, sabem tudo que a Kelly sabe. O que elas não sabem, elas estão indo lá buscar e você vai entregar. Isso, porque elas estão lá para entregar o teu nome, a tua qualidade. Exato. E cada uma vai ter o seu espaço, né? Das minhas profs, por exemplo, né? Cada uma vai ter o seu espaço, vai ter sua qualidade, vai ter o seu defeito, assim como eu também tenho, né? Então ninguém rouba o espaço de ninguém. É difícil às vezes as pessoas entender isso, né? Virar essa chavinha, né? Que a gente nós não somos concorrentes, né? Exato. Cada um tem o seu espaço, vai ter os seus clientes, vai ter... Então, e por mais que às vezes, né, como empresária, proprietária, às vezes assim, essa prof vem aqui, vai aprender tudo e depois vai abrir uma academia. Ela pode copiar tudo, mas nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Ela vai ter lá o toquezinho dela, não vai ter o meu. Porque provavelmente nesses 8 anos aí teve profs que saíram, foram trabalhar em outros lugares, fazer outras coisas. E às vezes a gente tem esse desafio, né, de não abrir mão de tudo por insegurança. Por insegurança, exato. E era isso que eu tinha, então tive que aprender isso, né? Não é fácil, mas é possível. A gente tem que vai com medo mesmo. E como que é hoje ter a tua filha junto com você? Nossa, ela é meu braço direito, né? Eu vejo que a Fabi, parece que ela nasceu pra isso, né? Ela atende super bem as alunas dela, Ela é personal já. Ela é personal já, Olha, que legal. ela trabalha lá com a gente. Então, pra mim é muito gratificante, né? Ela, às vezes eu olho pra ela e penso, meu Deus, ela é bem melhor que eu, já me passou, né? E é sobre isso, é sobre você ter pessoas melhor do que você fazendo o trabalho, pra que você entregue pro teu cliente o melhor, né? É isso aí, é isso que é o segredo. A gente não tem medo de ter pessoas melhores que a gente. Até o objetivo é esse, né? Pra ter pessoas melhores, pra atender de uma forma melhor e você poder ser... não ficar tudo nas tuas costas. E ter espaço para outras coisas, que a gente tava aqui nos bastidores conversando aí que vem novidades, né? Da Academia da Kelly. Deixa o nome da academia pra nós, Kelly. O nome da academia é Smart Ladies, Academia para Mulheres. É lá em Coronel Vivida. E já quero perguntar, por que esse nome? Então, a gente estudou muito o nome, né? Aí veio uns nomes assim meio nada a ver. Eu lembro que na época a gente pensou em... A equipe, né, colocou tempo. Daí eu achei meio estranho o tempo e tal. Daí eu pensei, queria uma coisa mais moderna, não sei. Aí o Smart Ladies quer dizer mulher inteligente, né? Olha, então, mulher inteligente. Mulher inteligente. Aí eu falei, não, é esse. É esse. Eu gostei do significado, na verdade. Que legal. E aí ela traz isso, né? Porque as mulheres realmente hoje estão um passo à frente em muitas coisas, né? Muito. E elas merecem um espaço assim, né? Exato. Então, se você ainda não conhece, se você ainda não visualizou uma academia rosa, porque quando eu conheci eu fiquei, uau, eu nem sabia que era possível também. Então, Kelly, buscando ainda um pouquinho lá atrás, lá na nossa época de faculdade, você tinha ideia de que hoje você teria algo nessa proporção? Nossa, jamais. Tanto que eu comecei trabalhando em escola, né? Comecei trabalhando em escola particular, dando aula para alunos, né? Não nessa proporção, mas desde que eu comecei a faculdade eu já gostava da área de academia. Então, mas eu achava um pouco, talvez... uma questão, me imaginava muito longe, né? Que não era pra você. Isso, exatamente. Porque quando a gente inicia lá a formação, a gente enxerga só um passinho à frente, né? A gente não tem ideia do futuro. Mas eu já gostava dessa linha, né? Mas aí o destino foi me mandando para outros caminhos e hoje eu vejo, né, que foi essencial para construir o que eu tenho hoje. Mesmo. Porque querendo ou não, você ainda é prof, né?
Eu falo que tanto no digital quanto lá no presencial, a gente olha, mas eu fui professora na escola e hoje eu sou educadora física numa academia, mas o ensinar está na nossa essência, né? E a gente ensinar para criança, como eu comecei, então você acaba tendo um jeitinho de uma didática, né, para passar para mulheres, por exemplo, né? Porque a gente tem que ter uma didática diferente com elas, né? E as mulheres hoje demandam, né, de algo especial. Então, mulheres, a Kellen é uma das mulheres aí que faz parte do nosso projeto Mulheres que Fazem a Diferença. E eu quero que você traga, assim, a gente já vem caminhando aí para ir finalizando o nosso... que tem muita coisa ainda para falar, e aí no outro momento eu vou trazer aquela, inclusive, para demonstrar aqui como que a gente faz esse exercício. O que você acha? Ideia. Adorei. Vamos fazer aí um vídeo, um conteúdo para mostrar para as mulheres como que é esse negócio da diástase do abdômen, porque tenho certeza que vai despertar a curiosidade de muitas, para que elas possam também entender. Porque falando assim, parece que não é real. 8 semanas, 5 minutos por dia, você vai lá e faz o exercício e vai mudar tudo. Tem mulheres que duvidam disso? Nossa, muito, ainda mais nas redes sociais, né? Nossa, tem umas que é enganação. Isso aí é enganação, né? Aquelas que vem, né, o hater, né, que vem dizer, não, você tá querendo vender aí coisa que, né? E aí, lá na tua rede social, tanto da academia quanto a tua, tem informações aí do método. Tem sim, nas duas tem. Que legal. Nas minhas redes sociais. Mas lá quando começou o método, não era já no digital, né? Não era presencial. E era lá na pandemia, porque eu lembro que eu saía da minha cidade para ir lá fazer. Isso, foi um pouquinho antes, né? 2017, 2018. Eu fiz bem na pandemia, eu acho que foi por ali. Foi. E aí era só no presencial. Porque daí foi aí que surgiu o online. Porque era muito difícil fazer o exercício de máscara. Aí que começou a... Olha, né? Então a pandemia foi trazendo para as pessoas esse, né? O ruim, que muitas vezes foi o que você alcançou pessoas no Brasil inteiro. Isso. Teve a parte boa, viu? Da pandemia. Porque eu lembro que de máscara não tinha como fazer o exercício, a gente ficava sem ar. E aí depois veio o digital. E o digital, hoje eu falo que se você sabe utilizar, você chega longe, né? Sim, exatamente. Ele não é uma ferramenta muito fácil, né? Eu, no começo, pedalei também bastante. Assim como todo mundo, né? Porque é novidade, é desconfortável, é desafiador. Mas olha que você alcança pessoas do mundo todo. Eu tenho alunas em Portugal, tenho alunas em Moçambique. Olha que legal. Alunas no mundo inteiro. Que legal. Então, os abdômenes bonitinhos estão chegando por todo mundo. Por todo mundo. Kellen, deixa pra nós, assim, eu não gosto de falar dica, mas uma sugestão para as mulheres que gostaram aqui do assunto, querem saber mais, e o que você leva hoje como o propósito da Kellen? Acho que falando desde da questão da academia mesmo, né, na questão da empresária, né, eu acho que o que trava a gente no ampliar as coisas é o medo, né? Então o medo, ele acaba com a nossa profissão. Então, acaba com o negócio, inclusive. Acaba com o negócio. Então eu acho que superar o medo e enfrentar o teu sonho, né, com o medo mesmo, vale muito a pena. E é isso que faz o diferencial, né? Você conquistar as coisas. Porque toda vez que você for sair da tua zona de conforto, o medo, ele paralisa muito. Então, eu acredito que a gente superar esse medo e dar o passinho lá com o medo mesmo é o que vai trazer o sucesso, tá? Nessa questão. E na questão de saúde e qualidade de vida, o que eu deixo de recado pra mulherada, principalmente a mulherada 40 mais, meninas, invistam em musculação, por favor. Olha só, musculação, não é só a caminhadinha. Não, a musculação, ela vai aí trazer uma qualidade de vida, vai salvar a tua saúde e vai fazer você envelhecer com muita qualidade, com disposição, com massa muscular. Então, esse é o recado que eu sempre deixo. E os músculos carregam os nossos ossos, né? Exatamente. É isso que eu falo. Se não tiver músculo, não sustenta, né? Exatamente. Vai acelerar o metabolismo, vai ter melhora aí no emagrecimento. Musculação emagrece? Emagrece. Olha. A musculação, ela... Mitos da faculdade. Musculação não emagrece, quando eu fazia. Gente, mudou muita coisa, né? Mas a musculação, quanto mais músculo, né?
mais acelerado fica o teu metabolismo, você gasta em repouso. Então hoje, se você quiser uma atividade para emagrecer, invista na musculação. Cardio também, mas não pode ser só o cardio. Sempre a musculação e mais uma coisinha. Musculação e mais uma coisinha. A musculação é a base. Não dá pra fazer uma coisa só, né? Não dá. Olha aí, mulherada. Então pega essa dica. Fica aí a Kelly trazendo conhecimento, e essa questão da musculação aí me deixou com várias perguntinhas aí para um próximo momento, para que a gente possa, porque como eu não trabalho na área, e se eu tenho, muitas outras pessoas têm, que acham que emagrecer é só sair correndo que nem uma doida por aí, né? E não, né? Nada disso. Olha aí, então. Sair correndo que nem uma doida, acontece a famosa sarcopenia, que a gente já sabe que é a perda de massa, né? Olha só, porque também você perde tanto a massa magra quanto a gordura, se você só fizer a corrida, vamos dizer assim. E às vezes você fica só com a gordura e tchau pra massa, né? Então, olha aí, muito conhecimento. Kelly, gratidão aí pela tua disposição de estar aqui conosco. Eu e vamos já marcar um próximo momento. Vou gravar uns vídeos lá na Academia Rosa para compartilhar com vocês. Assim que eu estiver por lá, vou gravar uns vídeos para compartilhar para vocês saberem mais sobre tudo isso também. Ótimo. Obrigada, tá? Obrigada, pessoal.